Muito bem-vindos e dando sequência ao nosso vídeo de número 6, abordando sobre o amplo tema do suicídio. E este tema, deveras preocupante, sobretudo para aquelas famílias que vivem as situações que testemunham as ideias suicidas propaladas, comentadas por entes queridos, por familiares, e infelizmente uma realidade para alguns, para outros, para algumas regiões mais do que outras. E evidentemente que nós nos perguntamos por que algumas regiões são mais assoladas, como se houvesse um fator externo que pudesse influenciar para uma ideia suicida. Assim como os bons exemplos arrastam, e logo nós devemos, a todos os de bom senso e de bom coração, vibrarmos por meio do nosso próprio exemplo para que outras pessoas possam guiar-se ou possam seguir, espelhar-se. A expressão de que o exemplo arrasta envolve um fundamento profundamente acadêmico, científico, longe de ser algo místico como se pensava. Assim, o suicídio, da mesma forma, ele vai ser explicado nas suas causas por meio de fatores acadêmicos e científicos. De onde vem, por exemplo, uma ideia suicida? Qual a motivação? Terá havido algum exemplo familiar ou de alguém relevante para seguir como um exemplo de solução para problemas? Por vezes é o fato. Temos registrado na nossa estrutura mental para o ato o qual, em algum momento, será reproduzido enquanto um exemplo que está sendo seguido. Portanto, os bons exemplos vão gerar bons caminhos, boas ideias para a busca de soluções sustentáveis. Como já dito, vivemos ainda sob aspectos místicos de que em algum momento da vida nós teremos ou chegaremos ou alcançaremos um estágio de absoluta paz, de absoluta vida tranquila. Ao contrário, o que nós estamos percebendo, e esta percepção se acentua em profundidade, na medida em que há uma maturidade acerca do que é a vida. E a nossa condição encarnatória, ela estabelece para uma permanente busca por soluções. Portanto, se nós olharmos ao redor e em nós mesmos, nós vamos reconhecer que há demandas, de que há necessidades, de que há aspectos a serem melhorados. Ora, aos que já compreenderam de que as soluções não vêm por encanto ou por milagre, e sim cada qual tendo que lidar
tendo que desafiar-se, ousar-se para a busca de algo para si mesmo. Por mais que temos ainda vigente a expressão de que um fator de salvação externo virá, e nós sabemos de outras mentes, inclusive de natureza metafísica e espiritual, de que o fator de redenção ele reside no próprio ser, pelo princípio de que há uma representação divina em cada ser. Há uma representação divina em cada ser. Nos remete para o que está posto no Evangelho, quando Jesus disse aos seus discípulos: vós sois deuses. Ele se referiu aos discípulos, mas não os discípulos como uma exclusividade enquanto particularidade divina. Vós, homens, vós, seres humanos, sois particularmente abençoados pelo predicado divino, pela centelha divina residente em vós. Um mecanismo que está posto neste projeto reencarnatório, previsto para uma vida, para um viver mediano de bem mais do que 100 anos, bem mais do que hoje uma média bastante aquém do previsto. E esse aspecto aquém, enquanto privilegiar, cuidar, zelar, amar, estar de mãos dadas com a vida em si mesmo, estes aspectos desequilibrantes, eles estão como padrões comportamentais, e estes padrões como reflexo de um grau de conhecimento nas próprias pessoas. Portanto, e voltamos ao elencado em algumas abordagens de outros vídeos acerca do valor do conhecimento. E diante disso, então, nós pontualmente afirmamos que para lidar, para compreender, para tratar, obrigatoriamente a ideia suicida terá que ser reformulada, transmutada, desconstruída do próprio mental daquele que, por razões pessoais próprias, naturais, legítimas, possa estar embevecido desta ideia, deste equívoco, obviamente. Porque deste equívoco, assim como de um equívoco, há consequências e há sequelas que vão comprometer o processo de evolução da própria pessoa. Então, no afã de auxílio, no afã de auxiliar, e esse auxílio ele está fundamentado na prática do conhecimento, daquilo que estamos realizando enquanto auxílios caritativos, por meio de trabalhos de natureza espiritual, mas sobretudo e hoje sob fundamentos de que nós temos o dever de privilegiar a vida em nós. Não nos é proporcionado
a escolha de interromper. Portanto, toda a interrupção voluntária, ela representa equívoco, e o equívoco como uma limitação do conhecimento. Portanto, e mais uma vez e reiterando, nós vamos superar este fato, esta ideia, tão somente pelo conhecimento. E o conhecimento deve passar pela racionalização. Ora, nós em sociedade vamos reconhecer que ainda vivemos um grande estágio, um grande núcleo de analfabetismo funcional. A dificuldade em lidar, em compreender, em interpretar determinados conceitos e enunciados previstos e socialmente disponíveis em obras. O próprio Evangelho, e tomando como o magno conhecimento e exemplo, a dificuldade na sua interpretação, uma vez que o meio cristão, de modo geral, se utiliza da Bíblia como um ornamento e não como um manual de conduta para a sua própria lapidação moral. Um abraço fraterno a cada um e a todos, e até o nosso próximo encontro.